Veneza foi o primeiro local em toda a Itália a beber café. Você sabia disso? Se não sabia, fica até o final do vídeo. Na verdade, esse é um conteúdo que também nos interessa como brasileiros, porque a gente sabe que no Brasil nós gostamos também bastante de café, é um país exportador, né? Uma das principais commodities do país é o café. Então fica até o final, porque essa história está meio entrelaçada também com os vênetos, com a nossa ascendência aí, que é vêneta. Eu sou o Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Lenguamare, e já te convido para deixar a sua curtida, para também se inscrever no canal, caso seja a primeira vez, né? Não esqueça de se inscrever no canal, tem vídeo todo dia aqui, vídeos a respeito dos vênetos, cultura vêneta, língua vêneta, tudo a respeito dos vênetos. Então deixa a sua inscrição, faz a sua inscrição, sempre curte o vídeo e não esquece de deixar seu comentário em todos os vídeos. Ah, mas Fernando, eu vou ter que escrever em todos os vídeos, coisa chata. Não precisa escrever. Se você não tem nada para escrever, deixa ali um emoji, né? Coloca ali alguma coisa, um leãozinho. Coloca um leãozinho ali, né? Tem um leão, só vai lá no emoji, aperta, bota o leão ali. E isso já vale muito para o YouTube, porque o YouTube ele vai achar, né? Por mais que você não escreva, ele não vai ali detectar, ele não vai ver o que você está escrevendo. Para ele, o interessante, o importante é que tenha algum comentário ali. Claro, óbvio, se você quiser deixar o seu comentário escrito para eu ler, e aí, obviamente, com o tempo ir ali e responder, eu agradeço imensamente, mas eu sei que as pessoas têm o tempo curto, então você pode deixar um leãozinho, deixa um leão ali, se você não tem tempo nenhum, e o YouTube, ele já vai achar que é um comentário, qualquer coisa ali já é um comentário para o YouTube, e ele aumenta a importância do vídeo. O vídeo fica melhor ranqueado, e ele já serve aí para ter maior alcance de audiência, para ir para mais pessoas, tá bom? Senão ele não entende porque o canal ele continua ativo, ele continua tendo aí inscrições, porém não tem interação alguma. Por mais que existam curtidas, que existam inscrições, o canal é pouco relevante se não tiver comentários, tá bom? Então é muito, muito importante. Eu explico porque as pessoas não são obrigadas a saberem disso, né? Então eu já explico para vocês. E olha só, eu sou Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Lenguamare, e agora a gente vai falar especificamente sobre essa cultura aqui do café, que é muito tradicional, não só no Vêneto, mas a gente sabe que na Itália inteira eles adoram café, né? Assim como nós aqui, nós adoramos café. E essa é uma curiosidade assim incrível, porque existem algumas cidades, nós sabemos, né, na Itália, que são muito famosas aí pelo seu café. A gente está falando como Nápoles, Trieste, porém foi ali Veneza, no tempo da Sereníssima República de Veneza, que foi ali, na verdade, a primeira cidade da península que descobriu o café, onde o café chegou de fato. Era 1570 e o crédito então vai para uma pessoa chamada Prospero Alpini. E, na verdade, o Prospero Alpini, ele era médico do cônsul Giorgio Emo, que o descobriu no Egito, quando o político lá, ele trabalhava em nome da Sereníssima República de Veneza, tá bom? Então ele descobre o café lá e o médico foi o primeiro a retratar a planta em uma mesa botânica e estudar os benefícios de seus grãos, dos grãos de café, que depois de torrados davam uma bebida preta com sabor de chicória, né? Tinha ali com sabor de chicória. Mais de um século depois, em 1683, as coisas então mudaram e a primeira cafeteria abriu na Piazza San Marco, lá a Praça São Marcos em Veneza. Existem várias, né, milhões de Praça São Marcos por todo o Vêneto. Aqui a gente está falando sobre Veneza, a tradicional Praça São Marcos de Veneza. Em 1720, porém, nasceu o Café Florian, a cafeteria, né? Lá bem tradicional de Veneza, Café Florian. Se você estiver passando por aí, não deixa de ir lá, porque agora, né, estamos explorando isso aqui também. Olha, ó, nasceu o Café Florian, uma verdadeira instituição da cidade, um café histórico que ainda está ativo. Os livros de viagem no Oriente do final dos anos 1500 falavam de um costume enraizado há séculos. Portanto, a gente caminha um pouco ali na história do café por meio da Sereníssima República de Veneza. O pó de uma semente torrada, aclamado como um elixir, foi
dissolvido em água quente. A menção mais antiga do uso seria encontrada no relatório de Morosini. Morosini foi doge também na Sereníssima República de Veneza, só que nesse momento, antes de ser doge, ele era embaixador. Existia uma cultura ali, como os políticos de hoje, né? A maior parte dos políticos, antes de chegar ali à presidência, eles têm toda uma carreira, e o Morosini também teve uma carreira. Agora eu não lembro de qual Morosini estamos falando, se era o Andrea ou qual, tá? Porque as famílias, elas elegiam bastante políticos, então bastante doges, que não deixavam de ser políticos, mas na verdade se encontram muitos doges com o mesmo sobrenome, e portanto eu não lembro direito de qual era aqui o Morosini, mas nesse momento ele era embaixador da Sereníssima em Constantinopla, tá? Em 1585, o Patrício Vêneto, obviamente, né, de uma família nobre ali dos Vênetos, o Patrício Vêneto, narrou atônito como os turcos sentam-se continuamente em público ou em lojas bebendo esta água negra, que tem a virtude de nos manter acordados. Essas foram as palavras aqui do embaixador Morosini, que depois, mais tarde, se torna doge da Sereníssima. Em 1615, o humanista Pietro dalla Valle escreveu que os turcos tomam uma bebida preta que se bebe quente, que queima, que queima sugando-a aos poucos. Não na hora das refeições, mas entre as refeições, por prazer e entretenimento, quando você está em conversação, quando está conversando com as pessoas. Basicamente o que a gente faz também hoje. E olha só, tem uma coisa muito interessante. Em Shakespeare, a gente consegue encontrar uma referência sobre o café também. Os persas apreciam tanto o seu café, mais do que pelo refresco que oferece, pela tradição que lhes ensina que foi dado por ninguém menos que o arcanjo Gabriel, para restaurar as forças enfraquecidas de Maomé, que cada vez que ele provava a bebida mágica sentia-se mais forte, né, para demonstrar a força de 40 homens e deitar-se com 40 mulheres. Isso aqui foi o que Shakespeare também nos trouxe a respeito do café. Assim, na Europa, da primeira metade do século XVI, ao longo da Rota da Seda, começou a espalhar-se um novo aroma forte e inebriante. O do café, destinado a chegar ao ocidente da República de Veneza, a porta do Oriente, né? A República de Veneza ali era tratada comercialmente como a porta do Oriente. Chegou então o vinho dos turcos, que era o café. Em suma, a demanda por café começou a crescer tanto que em 1676 foi registrado um despacho do Senado da República de Veneza, o maior conselho, né, que encarregou o sábio do comércio, seria como, enfim, né, ali, como é que a gente pode destinar hoje, né, algum ministro ali que cuida do comércio, era chamado como sábio do comércio, de tratá-lo, né? Então ele precisava se encarregar ali das importações de café. No limiar do século XVIII, realizou-se o triunfo comercial do café. A história do café no Ocidente começa em Veneza. Portanto, foi também uma história totalmente vêneta da cultura do café que estava tomando forma onde os ritos gastronômicos da culinária vêneta eram praticados. Como hábito culinário das mesas nobres, logo foi depurado pelos costumes entre o povo também. Devemos servir a todos, é o mantra goldoniano. Aqui a gente está falando sobre Carlo Goldoni, né? Dramaturgo vêneto, que escreveu bastante em língua vêneta, e eles citam aqui essa frase, devemos servir a todos, que a gente encontra na comédia dele aqui, Bottega del Café. Tá? Um lugar acessível a todos, ricos, pobres e muitos pobres, patrícios ou plebeus. A nobreza vêneta reunia-se no famoso Café Florian, na mercearia San Julián, aberto desde 1720. Da Riva, aqui estamos falando da Riva dei Schiavoni, tá? Riva dei Schiavoni, ou seja, à esquerda, ao descer da estação Santa Lúcia até a Giudecca, passando por canais e praças, as lojas ali de cafés, né, os estabelecimentos de café, criaram novos pontos de encontro. E agora, uma última informação interessante, né, relevante, é que está em processo um reconhecimento, digamos, desse patrimônio do café dos vênetos também na Unesco. Né, existe ali o café expresso, que foi difundido, que começa ali no Vêneto e depois foi difundido em toda a Itália, e existe esse processo aqui que seja reconhecido como tipicamente
digamos, vêneto, né, que surge ali no Vêneto, um patrimônio da humanidade, esse café aqui. Bom, espero que vocês tenham gostado. Eu já relembro vocês que a gente vai ter um curso ali, um curso no dia 8 de julho, portanto no mês que vem. Todo mundo pode se inscrever, todo mundo pode participar, manda um e-mail para o contato@lenguamare.com, curso que conta a história territorial e arquitetônica da Sereníssima República de Veneza com um professor do Vêneto numa videochamada, tá bom? Curso online. Então se inscreve aí, contato@lenguamare.com, escreve para mim, manifestando seu interesse, que eu vou ali orientar para você fazer a sua inscrição. Caso você queira aprender língua vêneta, nossa língua, a língua dos vênetos, também pode escrever aí para esse contato@lenguamare.com, que a gente conversa a respeito do curso de língua vêneta, tá bom? Então a gente se vê na próxima. Tchau, tchau, Strucon.